Olá, então, aqui será apresentado algumas questões do ENAD de Engenharia Elétrica, se referenciando às questões relacionadas a sistemas de energia e instalações elétricas. Então, aqui serão apresentadas as questões do ENAD de 2019. Então, inicialmente, eu tenho na questão 11, em uma indústria produtora de celulose, tenho dois motores trifásicos de 4 polos, 440 volts, 60 Hz, que estão operando simultaneamente na transferência de fluidos, cujos dados estão apresentados no quadro a seguir. Ambos motores acionam cargas idênticas de 75 CV. Tá? Essa é a potência mecânica no eixo de cada motor. Então, aqui eu tenho as características do motor. Então, inicialmente, a gente vê que a gente tem um motor de 75 CV, igual a carga, e um motor com valor nominal maior, né? 100 CV, 75 é a carga. E aqui tem os dados deles, né? Então, tensão, corrente, velocidade, o rendimento para as faixas de potência, né? E o fator de potência para as faixas de potência. Então, a questão pede para tu avaliar as afirmativas. O motor 1 é mais eficiente porque apresenta um rendimento de 4 pontos percentuais superior ao do motor 2. Muito bem, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Algumas características básicas de motores, tá? Em relação à potência, para passar de CV, que está lá no eixo, para watt, eu pego CV vezes 736, tá? Para passar para watt de entrada do motor, né, a parte energia elétrica do motor, né, potência ativa, eu divido pelo rendimento do motor. E para passar para a potência aparente, que nem está apresentado aqui, eu ainda divido pelo fator de potência, tá? Então, vamos analisar aqui, tá? O motor 1 está trabalhando com 100% da sua carga nominal. Então, ele está trabalhando com rendimento de 96%. Enquanto que o motor 2 está trabalhando com 75% da sua carga nominal. Então, num rendimento de 92%. Então, 96 menos 92, realmente, se eu analisar o aspecto de rendimento, há uma diferença de 4 pontos percentuais. Então, um correto. Como a corrente nominal requerida pelo motor 2 é menor do que a corrente nominal requerida pelo motor 1, então as perdas de energia no motor 1 são maiores, tá? Então, qual é que eu determino a corrente no motor com base na sua potência aparente? É a potência aparente dividido pela tensão vezes raiz de 3, tá? Quando o motor trifásico. Quando não for trifásico, não tenho raiz de 3. Então, o que que acontece aqui? A gente tem que ver os fatores que influenciam a potência aparente, dado, né, que a tensão é a mesma para os dois motores, tá? Então, vamos analisar aqui, tá? Em rendimento, o motor M1 possui um rendimento maior, tá? Em fator de potência, o motor 1 está a 0,85 de fator de potência, e o motor 2, como está a 75% da carga, em 0,85 também. Então, o fator de potência dos dois é igual e o rendimento do motor 1 ele é maior. Então, a potência aparente do motor 1 ela é menor, né? Porque o rendimento é maior. Como consequência, esse valor aqui sendo, né, menor por M1, a corrente no motor M1 é menor. Então, aqui começa já a afirmação errada, né? Então, potência nominal requerida pelo motor 2 é menor. Não, né? Ele possui um rendimento pior, então esse valor de corrente nele vai ser maior. Por último, o consumo de energia elétrica do motor 2 é 4,3% maior do que o consumo de energia elétrica do motor 1, certo? Então, vamos analisar essa afirmação aqui. A energia elétrica consumida, ela vai ser então a potência vezes o tempo. A potência ativa, né? Normalmente energia elétrica, a gente fala, né, da energia ativa consumida, né, associada à potência ativa. Então, é aquela mesma equação de antes, sem o fator de potência. Então, C3C vezes CV dividido pelo rendimento do motor, vezes o tempo, vai me dar, então, a energia consumida, tá? Então,
Para o motor E2, eu vou ter esses valores com o rendimento do motor 2. Para o motor 1, os valores com o rendimento do motor 1. Então, a diferença percentual entre os dois é o quê? É a energia do motor 2, né? E a energia do motor 1. A diferença entre os dois. Como é percentual, né, eu posso fazer dividido pela energia do motor 1, tá? E multiplicando por 100 para passar por percentual. Então, aqui a gente analisa aqui o quê, né? Embaixo eu vou ter essa equação, e aqui em cima eu vou ter essa menos essa, né? Então, acaba que o 736 e o CV, ele está nos três componentes, então eu posso cortar eles e ver que só depende, então, dos rendimentos, tá? Então, aqui eu tenho 1 sobre N2, 1 sobre N1 e aqui 1 sobre N1, tá? Passando o N1 multiplicando aqui em cima, eu fico com N1 sobre N2 menos 1, né? N1 sobre N1 corta para 1, tá? Vezes 100%. Daí aqui substituindo os valores, 0,96 dividido por 0,92, essa é a única conta que vocês precisam fazer na questão. Vocês vão encontrar um valor de aproximadamente 1,043, então 1,03 menos 1 vezes 100 vai te dar 44,3% a diferença, né? Então, essa estava correta também, por isso a alternativa correta é a C, né? 1 e 3 apenas, tá certo? Vamos adiante aqui, tá? Na questão 21, ele menciona o seguinte: para a análise técnica de um sistema elétrico de potência, é necessário o desenvolvimento de diversos estudos, abordando-se sua operação tanto em regime permanente como em regime transitório, tá? Em relação aos estudos realizados para análise técnica de um sistema elétrico de potência, varia as afirmações a seguir. O estudo de fluxo de potência, o fluxo de carga, tem por objetivo a obtenção das condições de operação da rede elétrica em função de sua topologia, dos níveis de demanda dos consumidores e da geração de potência. Sim, lembre, né? O fluxo de carga é condição de regime permanente. Então, vai pegar lá as cargas, a configuração da rede, as impedâncias, vai realizar, então, esse estudo e vai obter o que é ali? As tensões, as correntes fluindo pelo sistema. O estudo de curto-circuito tem por finalidade determinar as tensões elevadas e correntes em diversos pontos do sistema para diferentes tipos de faltas. Correto? Então, o estudo de curto-circuito, né, ele vai simular diferentes faltas, curto-circuitos no sistema e vai ver como o sistema se comporta, né? Então, correntes elevadas lá de curto-circuito, os afundamentos de tensão, ele serve para dimensionar as proteções, serve para analisar o ajuste dessas proteções, dimensionar equipamentos, a capacidade de interrupção de curto-circuito dos equipamentos, assim por diante, tá? E o 3 aqui, o estudo de estabilidade transitória avalia o impacto de distúrbios e comportamentos eletromecânico-dinâmicos dos geradores elétricos, sim, do sistema de potência, tá? Sim, verdade, né? Então, lembra lá, os estudos de estabilidade transitória são aqueles estudos que eu considero, por exemplo, um ou mais geradores conectados, né, no sistema, tá? E daí ali eu vou ter transitórios, né? Então, como curto-circuitos, perdas de linha, assim por diante, e vou avaliar se o sistema vai ser estável a essas variações, né? Então, envolve ali a característica eletromecânica do sistema, ou seja, quando a potência elétrica cai ou mantém a mesma potência mecânica, a máquina começa a acelerar. Ao contrário também, quando eu aumento, né, a potência elétrica acima da potência mecânica, a máquina desacelera. Então, depois equalizando essas características, se vai voltar à estabilidade. Então, exatamente esse tipo de estudo. Então, aqui, aí estava correto, tá? Para finalizar aqui, só, né, é, existem também outros estudos, né? O que seria o estudo de estabilidade dinâmica, que pode ser perguntado, né? Ele é semelhante ao estudo de estabilidade transitória, só que ele pega aqui, né, as variações, né, considerando os sistemas de controle, ou seja, o regulador de tensão lá do gerador, o regulador de potência, né, do sistema de geração, né? Então, isso aqui seria uma resposta, digamos assim, com um intervalo de tempo maior, né, do que o regime transitório, tá?
Aqui só ressaltando, né, que nos estudos de estabilidade, normalmente a frequência, a estabilidade associada à frequência, estabilidade angular, né, das máquinas síncronas, está mais associado, né, o que? A potência ativa, o balanço entre potência ativa no sistema, carga e geração. Enquanto que a estabilidade de tensão, né, manter um nível de tensão adequado no sistema, está mais associada ao consumo de potência reativa, a excitação e a sobreexcitação da máquina, fornecendo, né, ou absorvendo potência reativa entre os demais elementos que podem ser adicionados para o controle de potência reativa no sistema, tá? Outro estudo que pode ser mencionado é o fluxo de carga harmônico, então ele se assemelha ao fluxo de carga, mas com o objetivo de analisar também, né, as frequências associadas às cargas harmônicas do sistema, então tensão, corrente em cada harmônica, também o conceito de distorção harmônica total do sistema, tá? Então aqui essa questão está toda correta, né? E também mais alguns a letra E, né, as afirmativas corretas, e aqui também mais alguns estudos, só para serem relembrados, tá? Muito bem. Aqui, na questão 26, ele menciona: foi utilizado um banco de 3 transformadores monofásicos idênticos para substituir um transformador trifásico em uma instalação. Porém, os dados de placa dos transformadores monofásicos foram parcialmente perdidos e não há informação sobre sua impedância de curto-circuito. Como essa informação é importante, a determinação da corrente máxima de curto-circuito na instalação, o engenheiro responsável por ela decidiu efetuar o ensaio de curto-circuito à frequência industrial 60 Hz em um dos transformadores monofásicos que compõem o banco. Os valores medidos foram apresentados aqui. Considerando essa situação e os dados apresentados, né, qual o valor em ohms da impedância de curto-circuito do transformador monofásico visto pela fonte, tá? Então, aqui lembrando, né, pessoal, a impedância de curto-circuito ali, né, que é a impedância série do modelo do transformador, tá? Ela tem uma parte, né, resistiva, né, uma parte reativa, que seriam associadas perdas no cobre, a parte resistiva, a perda reativa, principalmente a impedância, a parte reativa associado à reatância de dispersão, tá? Então, o que acontece? Tu curto-circuita, né, os terminais do transformador, né, e aplica uma tensão no outro terminal, esse seria o ensaio a curto-circuito, para determinar realmente essa impedância, tá? Então, a gente sabe que a impedância, ela é R mais JX, e ela é uma relação entre tensão e corrente. O que mais a gente sabe, né? Quando a corrente ela flui, né, por essa impedância, a potência ativa que é consumida pela resistência é igual à corrente ao quadrado em amperes vezes a resistência em ohms. Da mesma forma, a gente sabe, né, pela relação entre impedância, né, entre impedância, resistência e reatância, como elas estão, né, no eixo real e eixo imaginário, né, quadrado, a raiz quadrada da soma dos quadrados vai me dar a impedância, tá? Então, dessa forma, né, qual que vai ser o valor da impedância? O valor da impedância, eu vou pegar então aqui, ó, tensão sobre corrente, 50 sobre 10, 5. Qual que é o valor da resistência? A resistência aqui, eu vou pegar a potência, 300 watts, e vou dividir pela corrente ao quadrado. 10 ao quadrado, 100, 300 por 100, 3. Tá? Então, aqui, né, a unidade está aqui, ohm e ohm. Tá? E a reatância, como é que fica a reatância, né? Só deixa eu fazer assim. Tá? A reatância, então eu vou ter a raiz de 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado, como consequência, igual a 4. Tá? Então, aqui na questão 3, eu tenho que 3 da resistência mais questão 26, né? 3 da resistência mais 4 da reatância, tá? Muito bem, questão 28. No desenvolvimento de um projeto de instalações elétricas, o dimensionamento adequado dos componentes e a segurança de instalações são aspectos importantes que a norma NBR 5410 visa regulamentar por meio de estabelecimento de diversos critérios, entre os quais expostos trecho a seguir, tá? Então, para carga de iluminação, é aquela ideia básica, né? Então, cômodo até 6 metros quadrados, tu bota 100 VA, como superior a 6 metros quadrados, tu aplica 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados,
e acresce mais 60 para cada 4 metros quadrados inteiro, tá? Número de tomadas de uso geral. Então, em cozinhas, copas e afins, né, eu tenho uma tomada a cada 3,5 metros, ou fração de perímetro, tá? E nos demais cômodos, deve ser previsto um ponto de tomada para cada 5 metros, né, ou fração de perímetro. Se a área for superior a 6 metros quadrados, ou apenas um ponto, né, se for a área inferior a 6 metros quadrados. Isso em relação ao número de pontos tomados, tá? Em relação à potência, tá? Para os cômodos de forma geral, aqui, o que tu vai ter, né? Tu vai ter 100 VA por tomada. Enquanto que para banheira, cozinha, copa, tu coloca 600 VA, tá? Para as primeiras 3 tomadas e 100 VA para as demais, tá? Então, a partir disso, ele pede para tu analisar a planta aqui embaixo, né? E verificar se a distribuição basicamente está adequada. Ele pergunta aqui o que está adequado, o que não está. A questão acabou sendo anulada, mas a gente vai discutir ela igualmente aqui, tá? Então, primeira coisa aqui, né? Se eu olho aqui para a sala de estar, né? Eu tenho 12 metros quadrados, tá? Então, eu aplico 100 VA para 6 metros quadrados, vai me sobrar 6 metros quadrados, né? Desses 6 metros quadrados, quantas vezes eu tenho 4 metros quadrados inteiro? Uma, né? Então, seria 100 mais 60 VA. Então, seria 160 VA aqui, e está 220. Então, não está correto, tá? Isso até eu coloquei aqui para vocês, tá? Ó, então, 12 menos 6, 6, né? 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados. Então, uma vez 4 metros quadrados inteiros, logo mais uma vez 60, total 160. Isso aqui está errado, tá? Muito bem. A cozinha, então, eu tenho 12 metros quadrados, né? Então, desculpa, 10 metros quadrados. Então, 10 menos 6 dá 4, tá? Então, eu tenho uma vez 4 metros quadrados inteiros, logo mais uma de 60 VA, né? Então, 100 VA mais 60 VA, 160 VA. Essa aqui está correta, tá? Em relação às tomadas, tá? Para a sala, eu tenho aqui um perímetro de 14 metros, tá? Então, 14 metros, como eu preciso botar uma a cada 5 metros, né? Logo seria, né, maior que duas, no caso, né? Porque eu preciso ter, pelo menos, né, com duas, né? Duas atenderia a 10 metros, né? E três atenderia a 15 metros, né? Então, pelo menos, né, 3 tomadas, tá? Porém, tem que lembrar que é uma por fração de perímetro, né? Então, aqui eu tenho 4, né, paredes, digamos assim, né? Então, teria que ser pelo menos 4, tá? Então, está errado o número. Em relação à potência, todas são de 100 VA, até poderíamos considerar como certo, tá? Na cozinha, eu tenho aqui 12 metros, tá? Então, para 12 metros, 3,5, uma tomada a cada 3,5 metros, né? Então, uma seria para 3,5, duas para 7, né? Três tomadas para 10,5. Então, no caso aqui, né? Três atenderiam um perímetro de 10,5, eu preciso pelo menos uma a mais, né? 4 tomadas para fechar um perímetro de 12 metros, tá? E aqui também teria que ter uma tomada por fração de perímetro, né? Então, aqui também, né? Eu tenho só 3 tomadas, então o número de tomadas não está adequado, tá? Em relação à potência, né, eu tenho 3 tomadas de 600 VA, então até aqui está correto, mas deveria ter mais uma de 100 VA, tá? Então, a princípio, não estaria ok. Então, vamos ver as afirmações aqui, né? Porque ela foi anulada. Então, potência de iluminação na sala está errada. Então, essa daqui a gente pode até não prosseguir, né? A e a D a gente pode não dar sequência. Quantidade de tomadas da cozinha também está errado, né? Teria que ser 4, tá? Vamos para de baixo aqui. Potência das tomadas da sala de estar e potência das tomadas da cozinha. Então, até em potência aqui na sala de estar, né? Ele tem as 3 tomadas, são de 100 VA, só que ela deveria ter mais uma, né? Então, teria que dar um total ali de 400 VA. Então, por isso, né, acredito que eles consideraram essa também. Mesma coisa da cozinha, né? Eu tenho as 3 de 600 VA, tá correto.
mas está faltando uma de 100 VA, então não posso colocar como ok. E aqui embaixo também, ó, estava considerando a quantidade de tomadas na sala de estar, que a gente viu que não pode ser 3, tem que ser pelo menos 4, tá? Então, por isso, acredito que a equação a questão ter sido anulada, porque não ficou com nenhuma alternativa correta, tá?